Olá, tudo bem? Como é que você tá? Ayrton Lopes aqui. Vamos aqui para uma espetacular reflexão, né, juntos, estudando a palavra de Deus de maneira bem produtiva, né, bem direta. A gente tem falado sobre a questão do reino de Deus e nós, como cidadãos do reino de Deus, hoje a reflexão será como a gente proceder nesse reinado, né? Que a gente sabe que o reinado de Cristo ele já é chegado, né? Já chegou, já está acontecendo, né? Então, se você não se atentou ainda, a hora é agora. Então, vamos estudar, vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Né? Só lembrando que nossos vídeos não têm a intenção de ser vídeo religioso, né? De, de combater nenhum tipo de religião. Né? Se você acredita da forma que você acredita, excelente. Né? A gente vê a Bíblia, né? Que é a constituição do reino de Deus, como uma forma de um livro que tem a ideia original desse Deus, né? Que é um livro que fala de um rei, de um reinado e de uma família real. E a nossa reflexão aqui é em torno do que deve fazer o cidadão desse reino, não é? Não é questionar o que o rei tem que fazer, né? Então por isso que nossos vídeos ele tem um objetivo aqui, eu falo que é um objetivo político, porque a gente está falando de um governo, não é? Nós estamos falando de um governo. Se você ler lá o, o profeta Isaías, ele disse que um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, né? E ele trouxe o governo sobre os seus ombros, não é? E quando está falando de governo sobre os ombros, é que ele domina, né? É ele que governa, ele é o nosso rei. E está falando automaticamente de, todo mundo sabe que é de nosso Senhor Jesus Cristo, entende? Então Jesus quando veio, ele trouxe o governo. E aí a gente tem, trago essa reflexão aqui para YouTube, né? Para YouTube e é uma reflexão dentro da palavra de Deus que fala de um rei, de um reino e de uma família real, né? E hoje a gente vai tratar aqui na realidade de dois assuntos. A gente vai procurar não estender muito, né? Deixar procurar deixar o vídeo menor, né? Se assim for possível, né? A gente quando fala daquilo que está no coração e a gente acaba estendendo, né? Tá fora do controle, mas vamos tentar controlar hoje, né? Esse assunto são dois assuntos, né? O primeiro assunto é um assunto mais é, profético, né? É essa linha de tentar entender quando vai ser o fim do mundo, o que vai acontecer, o que vai ser as profecias. Eu costumo dizer que isso é uma perca de tempo, entende? É uma perca de tempo para nós que somos cidadãos do céu. Porque você vai entender que quem é cidadão do céu, ele está sobre a direção, sobre o comando, ele pertence a um rei, tá? Ele não pertence a um presidente, ele não pertence a um primeiro-ministro, entende? A gente não, no reinado não existe democracia, no reinado não tem república, no reinado quem é o cidadão do rei, né? Quem faz parte desse reinado, ele não tem voz ativa para poder dizer o que o rei tem que fazer. E eu vejo as profecias mais assim, sabe? De gente tentar dizer para o rei o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, quando tem que fazer. Entende? Eu acho que isso é uma perda de tempo, mas eu só quero deixar dois textos para você refletir, porque eu também já perdi muito tempo com isso, né? Em faculdade, em curso, lendo a Bíblia, procurando entender quando que ia ser o final dos tempos, né? E tudo mais.
né? E é disso que a gente está falando aqui. Por exemplo, tem um texto que é em Mateus. Jesus ele falou ali umas 3 vezes sobre essa questão de final do tempo. E em Mateus, ele nunca se omitiu, né, de falar sobre a questão do final do tempo. E ele deixou para gente quando que isso vai acontecer, né? Não falou o dia nem a hora, porque ele disse que somente o Pai sabe, nem os anjos sabem quando o dia e a hora. Mas quando, né? Quando isso vai acontecer, ou seja, o momento no tempo, né? O momento na história de quando isso vai acontecer, ele deixou claro para gente na Bíblia. E é isso que a gente vai mostrar aqui para até mesmo acalmar seu coração, entende? Até mesmo acalmar seu coração e colocar o teu foco no que a gente precisa fazer, tá? Nós como cidadãos do reino de Deus, eu estou aqui falando para você, que talvez você já está acompanhando os vídeos aí há algum tempo, né? Já tem mais de, acho que tem uns 20 vídeos já falando do mesmo assunto no YouTube. Então, eu estou falando para quem entende que é um cidadão do céu, né? Não estou falando para um cidadão do mundo, um cidadão da terra, né? Um cidadão não da terra, mas do mundo, que está aí dominado pelo príncipe das trevas ainda, né? Jesus ele fala assim em Mateus 24:14, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim, tá? A boa notícia, qual que é essa boa notícia? O evangelho. Mas é o evangelho sobre o reino de Deus. Não é outro evangelho, né? Porque a gente sabe que tem vários evangelhos, mas o evangelho sobre o reino de Deus será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Mateus 24:14. Antes ele fala um pouco sobre a questão das dores, né? Dos princípios. Então ele fala de guerras, ele fala de fome, de peste, de doença, de pai contra filho, filho contra pai, de uma série de situações que as pessoas hoje, infelizmente, elas entendem que isso é o fim, né? Ah, não, Jesus está voltando, olha só esses sinais, né? São os sinais. Já diz, é um sinal, não é o fim. O fim vai ser quando a boa notícia do reino, sobre o reino, for anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então vai vir o fim, né? Isso aí é quando virá o fim. O reino de Deus primeiro precisa ser anunciado no mundo inteiro, entende? Então a gente tem que ficar atento aos detalhes da Bíblia, porque às vezes a gente fica procurando só os sinais, né, os movimentos e tal, e esquece ali. É como se você estivesse lendo um contrato, tá? Você está lendo ali um contrato, você lê o contrato tal, mas não lê as pequenas letras, né, as letras miúdas, né? Tipo assim, o que você precisa fazer para isso acontecer? Entende? Né? Tanto é que em Mateus 24 também, mais lá no final, né? Jesus ele completa, né, o que ele está falando no 14. Ele continua falando do fim dos tempos, né? No 24:36, ele fala assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vamos lá. Como foi nos dias de Noé? 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Isso aqui é uma chave. Isso aqui, pessoal, é a letra miúda, né, que está ali no contrato. O que é a letra miúda? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só.
qual que é a ligação desse texto que a gente está lendo agora com o primeiro que nós lemos, né? No primeiro texto, ele disse que, Jesus disse, né, o Senhor falou, o rei falou, que primeiro, né, a boa notícia do Evangelho, né, que é o Evangelho. Qual que é a boa notícia? Sobre o reino será anunciado no mundo inteiro como testemunho para a humanidade. Então virá o fim. Aí lá no outro texto ele fala assim, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então o que eu quero dizer para você é bem simples. Deus, o plano dele é que o homem domine sobre a terra, ok? Que o homem domine sobre a terra, domine sobre as coisas, domine sobre os peixes, sobre as águas, domine sobre a própria vida, né? Essa é a ideia, domine sobre a própria vida, domine, a gente fala muito aqui, domine sobre a cana de açúcar, sobre a folha da coca, sobre a maconha, sobre, entendeu? As doenças, domine sobre tudo, né? Esse é o plano de Deus. É que o homem domine. Gênesis 1:26, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e ele domine, né? Deus, ele deu esse poder para o homem na terra. Expandir o reino dos céus na terra por meio do ser humano, né? E o fim do mundo está condicionado, ou o fim dos tempos, né? Não é o fim da terra, mas é o fim dos tempos, está condicionado a essa pregação da boa notícia sobre o reino, tá? É a mesma coisa que aconteceu lá com Noé, né? Porque se você entender, olha só, Noé, você pode ler lá depois o capítulo 6 e o capítulo 7 de Gênesis, onde fala do dilúvio, tá? Do dilúvio. Deus deu um comando para Noé construir uma arca, né? E Deus disse para ele, olha, quando você terminar de fazer o que eu estou te mandando, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Vai vir um dilúvio e vai matar todo mundo. Entendeu? Vai matar todo mundo. Então qual que é a condição? Você precisa construir a arca para que a chuva possa cair, né? E Noé ficou 120 anos construindo essa arca. Entendeu? 120 anos construindo essa arca, né? E aí o dia que ele entrou na arca, depois de 7 dias a chuva caiu. Porque Deus falou, olha, o dia que você entrar na arca, a chuva vai cair. E durante esse tempo todo, Noé ficou construindo a arca e falando para o povo daquela época que Deus iria fazer chover. Entende? Deus iria fazer chover. Noé, ele estava pregando a mensagem que Deus mandou pregar. E o povo não quis escutar. Entendeu? Mas Noé, ele pregou a mensagem que Deus mandou pregar. E ele construiu a arca. Entende? Ele construiu a arca. Hoje, então o que eu quero dizer? A chuva estava pronta antes mesmo de Deus pedir Noé para construir a arca. Mas ela caiu somente depois que Noé entrou na arca. Então a entrada de Noé na arca era uma condição para chover. Enquanto Noé não terminasse o trabalho dele, Deus não ia fazer chover. E aqui, pessoal, é claro que o fim dos tempos está condicionado, tá? Está condicionado à necessidade da Igreja de Cristo levar essa mensagem, que é a mensagem do reino de Deus, tá? Que é a mensagem do reino de Deus para o mundo todo.
Quando você vê os países árabes, os países asiáticos, né, a Rússia, Coreia, né, muito desses, praticamente 90% desse povo não conhece a Cristo e muito menos o reino de Deus. Aí se você olhar para o nosso lado aqui na América, né, uns 30%, se ali pelo IBGE, né, ou algum tipo de estatística, eles se consideram cristão, né, da religião do cristianismo. Mas muitos deles também não sabem o que é reino de Deus. Entende? Nunca ouviram uma mensagem sobre o reino de Deus, né? Sobre esse governo que quer que você domine a terra para a glória de Deus. Não é como lá a oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Não é? Então, é nítido que a terra é uma extensão do reino de Deus. Tanto é que ela foi criada por Deus. E Deus quer governar, quer influenciar essa terra por meio do ser humano. Tanto é que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende? Então é condicionado, não é? O dia que o mundo inteiro testemunhar a boa notícia do Evangelho sobre o reino, vai vir o fim desse período. E começa outro período, que nos importa, porque isso da, vamos colocar, a alçada, né? Da alçada do rei, do governo. Mas aqui o que eu quero te colocar para refletir é o que nós precisamos fazer hoje. Tá? Hoje nós estamos aqui no dia, desculpa, bati aqui na mesa. No dia 8 de março de 2025. O que nós precisamos fazer hoje para avançar com o reino de Deus? Entende? Como Noé fez durante 120 anos, ali ele falou: olha, Deus vai mandar chuva, se arrependam, vocês são um povo pecador, né? Se arrependam, vamos voltar para a ideia original de Deus. A gente tá, e Noé estava perto, né? Ali do Éden, né? Noé estava perto daquela galera ali, né? Tipo assim, não estava tão distante como nós estamos hoje, né? Então, ele recebeu essa missão. E o dia que ele entrou na arca, quem entrou na arca foi Noé, né? Porque ele tinha terminado, né? Ele terminou o trabalho que Deus tinha colocado na mão dele para fazer, e ele entrou na arca e a porta foi fechada, né? A minha pergunta é: será que nós estamos fazendo o que está em Mateus 24:14? É só uma pergunta, não precisa ficar ofendido, entende? Se você acha que estamos fazendo, ótimo, excelente. Mas será que a gente está avançando? Entende? Porque eu vejo pela internet, né, vários países que, cara, não querem saber de Cristo, não querem saber de Jesus. E os exemplos que nós temos de, entre aspas, de cristãos que têm a oportunidade de influenciar esses lugares não são exemplos bons. Entende? Não são exemplos influenciáveis. Né? Às vezes a pessoa tem a oportunidade, Deus usa aquela pessoa por meio do talento dele, né? A pessoa tem um talento genuíno, real, né? Carismático, que poderia ser usado num lugar, ele tem a oportunidade de ir, de ter acesso a reis desse governo do mundo, e infelizmente ele vai e dá um mau testemunho. Entende? Dá um mau testemunho. Aí você me diz, o reino de Deus ficou sendo conhecido de que forma? Né? Porque a forma que o reino de Deus precisa ser conhecido
né? É como testemunho para a humanidade. É um testemunho bom. É um testemunho de que o rei é um rei bom. O rei é um rei misericordioso, né? Entende? Mas é só para a gente poder refletir um pouco nesses dois textos, né? Depois você pode ler lá o Mateus 24 completo, o Gênesis 6 e 7, e aí você faça e tira as suas conclusões. Como cidadão do céu, você tem que pensar naquilo que você precisa fazer hoje, entende? Então, o objetivo agora é de entender quem que somos nós nesse reino, tá? Quem que somos nós nesse reino? E de que forma que nós temos que agir, tá? Qual que é o nosso trabalho? Qual que é o nosso único trabalho no reino de Deus? Porque nós só temos um chamado. A realidade é essa. Não tem 2 chamados, 3 chamados, 4 chamados. É um chamado só. Deus deu uma missão para a humanidade. Ele não deu uma missão para mim e uma outra missão para você. A missão é nossa. A missão é nossa. Nós, como cidadãos do reino de Deus, nós temos uma missão de que é trazer o reino do céu para a terra. Ok? Essa é a nossa missão. Dominando a terra. A ideia original de Deus. Gênesis 1:26. Então, vamos lá. Salmos 65:4 fala assim: como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viver no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Né? Aqui está falando, pessoal, de como é viver na casa de Deus. Como é viver na presença de Deus. Quando você abre mão, tá? Abre mão das coisas do mundo para se tornar amigo de Deus, para se tornar um cidadão do céu, um cidadão nesse reino, ok? Como é que você vai ser tratado, né? Primeiro é Deus que te escolhe e te traz para a casa dele, te traz para o templo dele, né? Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa. Isso aqui está falando do cuidado de Deus. Entende? Quando você mora na casa de Deus, você mora na presença de Deus, Ele cuida de você. Primeiro passo, como cidadão do céu, que você precisa entender, é que agora você é cuidado por alguém. Você não precisa mais se preocupar com aquelas coisas quando você se autogovernava. A gente já falou sobre isso antes. Que o ser humano, quando ele perdeu o domínio sobre a terra, ele começou a se governar. A se preocupar com onde vai morar, o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber, quem vai pagar o carro, quem vai pagar o aluguel, quem vai pagar o plano de saúde, quem vai pagar a conta de celular, entendeu? Quem vai pagar a cerveja, o cigarro, a droga, a maconha, isso tudo aí você se preocupava, né? Agora, como cidadão do céu, é o rei que te sustenta, entendeu? Então você não precisa mais se preocupar com isso. Aí Jesus nos ensinou o seguinte: olha, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. São coisas boas. As coisas ruins, você vai conseguir dominar sobre elas. Sobre a cana-de-açúcar, sobre a coca, sobre o tabaco, sobre a maconha, sobre as enfermidades, a falta de recurso financeiro. Entende? Isso aí você vai conseguir dominar sobre elas. Mas por isso você tem que entender quem é você. Né? Você é um cidadão do céu. Né? Você não é um servo, você é filho de um Deus. Né? Deus chama você de filho. Né? Imagina que você tem um filho, tá? Você agora, vamos pensar, vou abrir um parênteses. Você tem um filho, tá? Você tem um filho ou uma filha, né? E você quer o melhor para o seu filho, para sua filha. Aí ela ou ele chega para você e fala assim: não, papai, agora eu quero ser o seu servo, você é seu escravo.
entendeu? Eu vou ser seu escravo. Não, vou te chamar só de senhor, entendeu? A hora que você estiver comendo na mesa aí no banquete, o churrasco e tal, eu sento lá fora, ponho meu pratinho no chão e fico ali comendo ali, entendeu? Como é que você ia se sentir se o seu filho falasse que queria ser agora seu escravo, seu servo? Se você lembrar na parábola do filho pródigo, né? Quando ele foi embora, ele levou os bens, né, que o pai deu para ele, né, que era a parte da herança dele, ele foi embora. E aí, quando ele voltou, né, ele voltou para casa, falou assim, cara, eu vou voltar para casa que eu vou ser servo do meu pai. Lá ele tem comida, aqui eu estou comendo a comida dos porcos. Na casa do meu pai, o servo lá come muito melhor. Então eu vou voltar e vou comer lá, cara, vai ser melhor. Eu vou pedir ele perdão e pedir um emprego na casa dele. Só que quando o pai viu o filho, o pai não deu nem oportunidade pro filho falar. Entendeu? Não deu nem oportunidade. E já foi logo abraçando ele, olha, meu filho voltou, traz um anel, traz uma capa, traz isso, traz aquilo outro, mata lá o boi lá que estava preparado para o churrasco, vamos comemorar que o meu filho voltou. Entende? E quando a gente volta para Deus, né? A gente volta para Deus, a gente sai do mundo de escravidão, a gente sai do mundo de escravidão, onde éramos escravizados pelo príncipe das trevas. Entende? Nós éramos escravizados pelo príncipe das trevas, né? Os nossos olhos estavam fechados, né? Trevas significa isso, os olhos fechados, falta de entendimento, né? Falta de entendimento. E quando você não tem entendimento de quem você é e do reino que você foi resgatado para poder viver, né? O príncipe das trevas, ele te governa, infelizmente, né? E o papel do cidadão do céu é resgatar, levar uma palavra para que o Deus Todo-Poderoso, o nosso governo, né? O governo que nós servimos, né? O Espírito desse Deus maravilhoso que habita em nós, possa também habitar nessas pessoas quando a gente leva a palavra de salvação, que é a boa notícia do reino de Deus, né? Essa pessoa, ela é resgatada, ela é perdoada. Quando ela entende, a palavra de Deus fala, olha, arrependa-se, né? Quando Jesus começou a pregar, ele falava, arrependa-vos, porque o reino de Deus é chegado, né? Então, essa é a palavra da salvação. Quando é levada, a pessoa é resgatada e ela passa a ser filho de Deus. Não é escravo de Deus. Deus não precisa de escravo. Deus não precisa de servo. Entende? Deus, ele quer reis e sacerdotes. Pessoas que governem em nome dele. Por isso que ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa autoridade foi nos dada. Entendeu? A gente não fez nada para poder ter essa autoridade. Entendeu? A gente não fez nada. Nós simplesmente somos. Somos o que? Cidadãos do céu. E quando a gente se declara cidadão do céu, a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse poder é nos dado. Esse poder foi te dado. Né? Que agora você é chamado de filho de Deus. Né? Como o seu filho, a sua filha, você não queria que fosse seu escravo, eu tenho certeza disso, ou teu servo, Deus também não precisa disso. Entendeu? Deus quer filhos e reis, príncipes, princesas, pessoas que governem em nome dele na terra, para que a glória e o poder e a majestade dele seja percebida nesse reino, né? Que esse reino avance na terra. Olha só o que fala Colossenses 2,13
Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Fala assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta das nossas dívidas com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Deus pregou nossa conta na cruz, cara. Se a sua conta você está pagando, tem algo errado aí. Porque a minha foi pregada na cruz. Está aqui, escrito na palavra. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos seus governos e das autoridades espirituais. Ele, que é em Cristo, humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Olha que doideira! Esse desfile de vitória aqui, quando Paulo quer dizer que naquela época que o mundo da época conhecido ele era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, quando ele invadia uma região, ele pegava os prisioneiros, né, soldados e tudo mais, e levava para Roma e colocava num desfile. Né? Tipo assim, não, aqui é a nossa vitória. E desfilava em frente ao imperador. Né? E isso aqui, o que Paulo está dizendo, aconteceu no céu. E você pode ver isso e confirmar isso lá em Daniel, quando você lê Daniel capítulo 7, lá fala que foram colocados alguns tronos, né? E aquele que sempre existiu se sentou num trono. Olha que doideira. E depois Daniel viu alguém parecido com um filho do homem vindo sobre as nuvens, vindo nas nuvens, vindo com as nuvens, né? E foi-lhe dado todo o poder, todo o reino, todo para sempre. Foi dado a Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso Rei. Esse é o nosso Senhor. É esse que nós temos que buscar. Entendeu? É esse que nós temos que exaltar. Não é esse principado de meia boca que foi na cruz aqui. O que fala? Vamos voltar aqui. Ó. E foi na cruz que Cristo se livrou. Entendeu? Se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. E humilhou esses poderes publicamente. Jesus Cristo humilhou Satanás publicamente. Tirou dele todo o poder. Entende? Tirou dele todo o poder. Na cruz. Na cruz. Ok? Então, nós fomos resgatados, pessoal, com esse pagamento. Né? Com esse pagamento nós fomos resgatados. Isso é fantástico. É fantástico. Né? 1 Pedro 2,9 fala assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Né? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Lembra que eu falei que nossos olhos nós estávamos cegos? E agora em Cristo Jesus, com esse resgate, Deus nos colocou como filhos para dominar a terra. A terra pertence a Deus. E Ele quer governar a terra por meio de mim e por meio de você, como embaixadores que somos de Cristo. Está em 2 Coríntios 5,20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo. Olha só, a gente já leu isso aqui antes. Nós falamos em nome de Cristo, ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Que doideira, né? Isso aqui, cara, é uma loucura. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nessa situação aqui? Olha só. Como se o próprio Deus
estivesse pedindo por meio de nós. Olha a autoridade que você tem em nome de Jesus. É Deus que pede por meio de você. Entende? Como que a gente pode deixar isso passar em branco? Como que a gente não dá valor a esse governo, a essa autoridade que nós recebemos? Né? Aí continua: em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Olha que fantástico, pessoal. Fantástico, né? E isso tudo, Deus nos resgatou para a gente transmitir a mensagem do reino. A mesma mensagem que Cristo transmitia. Cristo é um exemplo de como nós precisamos viver na terra. Jesus Cristo, ele veio com essa intenção, em anunciar o reino de Deus e dizer, olha, o reino de Deus chegou. Isso ele fala no Mateus 4,17. A mensagem de Jesus era uma só, ele não tinha duas conversas. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Aquele reino que antes tinha sido perdido por Adão, né, ali no Jardim do Éden, Jesus trouxe de volta. E é agora esse reino que nós precisamos pregar. Não tem outro reino, não tem outro evangelho que a gente precisa pregar. Esse é o único evangelho que vai fazer com que a gente cumpra o tempo. Entende? Precisamos cumprir um tempo, que é trazer o reino de Deus para a terra. Da mesma forma que Noé pregava na época dele, dizia, olha, vai chover, pessoal, vai chover, vamos arrepender, Deus vai acabar com a terra. Estou fazendo aqui o que ele mandou fazer, que é a arca, né? 120 anos depois, Noé entrou na arca e a chuva caiu. O que está sendo aguardado agora para que esse período se cumpra? É que a igreja de Cristo, ela faça discípulos na terra e esses discípulos levem a palavra do reino de Deus. E leva a palavra, qual palavra? A gente precisa fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram quando eles foram enviados por Cristo, foram enviados por Jesus, que está em Mateus 10, 7. Fala assim, e indo pregar e dizendo. Jesus deu essa ordem, né? E indo pregar e dizendo, o reino do céu chegou. O reino do céu chegou. E quando o reino do céu chega, esse reino ele está dentro de nós, não é? Certa vez eles perguntaram para Jesus quando que ia vir o reino de Deus. Aí Jesus falou assim, olha, quando chegar o reino de Deus não é algo que você vai conseguir ver. Né? Primeiro ponto. Não é um país que é o reino de Deus. Não é, não, esse país é do reino de Deus, aquele país não é. Não, agora conquistamos essa cidade aqui para Jesus. Conquistamos aquele bairro ali para Jesus. Conquistamos aquele povoado para Jesus. Conquistamos essa nação para Jesus. Não é isso. Né? Jesus fala, olha, você não vai poder ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de você. Né? Então, se o reino de Deus está dentro de mim, o que eu tenho que fazer? Manifestar esse reino aonde que eu estou. Né? Então, primeiro dentro da minha casa, no meu bairro, no meu trabalho, né? É isso que eu preciso fazer. É pedir a Deus graça e misericórdia para que eu consiga fazer nessas etapas. Entende? Porque aí as pessoas vão conseguir ver o reino de Deus. Ver sinais do reino de Deus. Né? Que o reino de Deus chegou, mas onde é que está o sinal? Se o reino de Deus está dentro das pessoas. E se as pessoas não manifestam esse reino, não tem sinal, né? Geralmente eu escuto, né?
Eu também não estou aqui para julgar, entendeu? Não, a gente não está julgando ninguém. Geralmente as pessoas falam assim, não, você não pode olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. Mas como que eu não olho para o homem se Deus habita no homem? Não faz sentido. Aonde que eu vou ver Deus se eu não ver Deus no homem? Me diz. Porque na natureza ele já está. Isso aí não tem como não observar Deus. Deus fez a Terra. E a Terra é perfeita, não tem nada de errado com a Terra. Com os planetas, com o alinhamento, com o Sol, com a chuva, com o tempo. Isso aí é perfeito. Não tem nada de errado. Né? Isso aí já manifesta a glória de Deus por si. Né? Só que o detalhe é que Deus veio na Terra resgatar um governo que ele tinha dado ao homem, ao ser humano. Deus não deu o governo dele para que as plantas, os animais, os peixes pregassem o seu reino. Ele deu esse poder para o ser humano. E ele disse, olha, eu vou habitar em vocês, dentro de vocês. O meu espírito vai habitar dentro de vocês. E quando eu manifesto esse reino, né, no meu trabalho, naquilo que eu fui chamado para fazer, que é o meu talento, né, eu procuro ser um profissional decente, que manifesta o reino de Deus, que trabalha segundo as regras desse governo, né? E esse governo tem regras, e tem algumas regras, não é uma ou duas, né? Tem algumas regras, e eu preciso me alinhar a esse governo e manifestar esse governo na terra. Aí as pessoas que estão cegas, tá, espiritualmente, que não conseguem ter esse discernimento espiritual, elas vão ver por meio da minha vida, através da minha vida, que eu não sou desse mundo, né? Que eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse governo das trevas. Eu pertenço a outro governo, eu pertenço a um governo espiritual, um governo celestial, né? E aí eu tenho a oportunidade de falar para essa pessoa do meu governo, né? Mas primeiro eu tenho que ter uma atitude diferente da que ela tenha, principalmente no trabalho, né? Porque se eu tiver a mesma atitude, se eu fizer as mesmas coisas que ela, tiver a mesma atitude, né? Ela vai entender que eu faço parte do mundo dela, né? Eu faço parte do mundo dela. Eu já dei alguns exemplos aqui, por exemplo, se eu sou médico e eu recebo no meu escritório alguém que me ofereça comissionamento para eu poder receitar remédio, né? E se eu faço parte do mundo das trevas, para mim isso aí está tudo certo. A gente está no mesmo mundo, entende? Aquela pessoa que está oferecendo e o médico. Está no mesmo mundo. Se eu sou um administrador público, né? E eu divido emenda, eu sou do mesmo mundo, entende? Mas se eu sou administrador público e chega uma pessoa me oferecendo emenda para ser dividida e eu digo que não, automaticamente um sinal vai apitar ali na mente daquela pessoa que está oferecendo. Não tem nada de errado com essa pessoa que está oferecendo, pessoal. Né? Porque ela simplesmente é usada pelo príncipe das trevas. Ela tem um olho fechado. Ela não conhece ainda esse governo, entende? Tanto é que Deus amou, Ele ama essas pessoas. Ele fala assim, Deus amou essas pessoas que deu o seu próprio Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, eu como cidadão do céu e sou administrador público, o que eu tenho que fazer? Mostrar para essa pessoa que está com o olho fechado, que está com a mente fechada, que existe um outro governo que quer governar sobre a vida dela, né? E quando esse governo começar a governar sobre a vida dela, ela vai usar essas emendas que ela tem para o bem da cidade
entendeu? Da saúde, e todo mundo vai ser beneficiado. Porque o reino de Deus foi envolvido. Agora, enquanto tiver o reino das trevas dominando sobre a terra, né? Cristo não vai voltar. Porque o reino de Deus precisa dominar sobre a terra. Precisa ser testemunhado sobre a terra. O homem precisa governar sobre a terra. Para que passe esse momento aí. Entende? Nós precisamos construir a nossa arca hoje. E a nossa arca é a igreja de Cristo. Tá? Não é a igreja de parede. Igreja de parede não é igreja. O que é igreja são pessoas. Pessoas que têm a mente de Cristo e que têm o reino de Deus como prioridade. Não adianta você dizer que faz parte do reino de Deus se você divide emenda, se você recebe comissionamento para poder receitar remédio, se você é corrupto, entendeu? Então, não tem como coabitar, ou se vive no pecado. Tem as regras, entendeu? Tem as regras. Não tem como você dizer que é cidadão do céu e coabitar com o mundo, e querer viver as coisas do mundo, e querer viver os prazeres do mundo, né? E querer se dominar, se governar. Não, eu preciso trabalhar, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, mas eu tenho que trabalhar para ter minhas coisas, eu tenho que ter meu carro, minha casa, meu apartamento, minha vida boa, minha casa, minha roupa de luxo e tudo. Não tem como, isso é coabitar com o mundo. Porque a hora que chegar a oportunidade de você dividir uma emenda, de você pegar um dinheiro que não é seu, para você ser beneficiado naquilo que você acha que você tem que trabalhar para ter, vai acontecer. Aí o reino de Deus vai ver que você não é um cidadão do céu ainda. Entende? E eu acredito, pessoal, que é por muito que isso não acontece ainda. Você não vê, na realidade, você não vê a manifestação do reino de Deus, cara. Qual a manifestação do reino de Deus que a gente vê hoje na Terra? Entende? Qual? Eu não consigo ver uma. Me fala uma aonde? Aonde? Me fala. E eu estou falando de manifestação real, do poder de Deus descer na Terra. Assim, cara, realmente essas pessoas aqui, elas estão cheias do Espírito Santo e elas não compactuam com as coisas do mundo, não é? Elas não compactuam com as coisas do mundo. Porque você vê no mundo, na realidade, no final, quem está vencendo é sempre o mal, cara, né? O mal está sempre vencendo porque nós não estamos fazendo a nossa arca. Nós não estamos construindo a arca de Cristo. A arca que Cristo mandou, melhor dizendo. Cada um quer ter a sua igreja, quer ter o seu templo, quer ter a sua congregação, quer ter o seu grupo, para chamar de seu, né? Mas no final não quer construir a arca de Cristo. E a arca de Cristo, a base dela é o reino de Deus. Né? Porque Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não falou para buscar ele em primeiro lugar. E quando você busca o reino de Deus, você tem que entender isso. Existe uma porta para você entrar. O reino de Deus não é simplesmente algo que vai acontecer sem você passar por uma porta, por um caminho, né? Se você é cidadão brasileiro, porque você nasceu cidadão brasileiro, né? Então, para você ser cidadão do céu, o que você tem que fazer? Nascer de novo. Existe um caminho, existe um processo. O caminho se chama Jesus Cristo. E esse nascer de novo é quando você entende que precisa desse rei. Aí você nasce da água e do Espírito. Olha, eu preciso desse rei. Ele é o caminho para esse reinado, para esse rei. É você se arrepender e voltar na ideia original de Deus, que é de onde nós caímos.
que é lá no Éden. Entendeu? E volta ali em Gênesis 1:26 e a gente começa do zero. Né? Começa dali, olha, agora eu sou esse Adão que foi colocado na terra. Eu fui colocado para dominar, para trabalhar, para fazer o melhor para as pessoas, para servir com aquele talento que eu tenho. Né? Esse é o chamado em ser igreja. Ser a igreja de Cristo na terra. Para que nós possamos governar. Né? E aí, voltando, a responsabilidade desse cidadão ela é tão grande, pessoal, é tão grande, que um cidadão, ele representa o rei. Deus não fala por meio de nós. Nós não somos embaixadores de Cristo. Então nós representamos um governo, representamos um rei. Quando alguém olhar para nós, essa pessoa precisa saber como que é lá no céu. Entendeu? É como que tá perto de alguém no céu. Entende? Em termos de caráter, de trabalho, de postura, de tudo. Não é? Por isso que eu digo que não tem como a gente não olhar para a pessoa, porque se ele diz que é um cidadão do céu, ele vai viver de acordo com o céu. Não tem como você ser um cidadão do céu e viver como um cidadão da terra. Por exemplo, quando você tem alguns países que você consegue identificar a pessoa pela fala, né? Se o cara está falando inglês, né? Dependendo do sotaque, se você conhece, você sabe de qual país ele é. Né? Por exemplo, aqui, vamos falar do português, que é o que a gente sabe. Né? Se você está conversando com uma pessoa do Rio, ou de São Paulo, ou de Minas, você consegue ali identificar, principalmente se for mais do interior. Entende? Pelo sotaque, você é paulista, você é carioca. E o cidadão do céu, primeiro, tem que ser identificado pela sua linguagem. Né? E a linguagem é uma linguagem não só falada, mas uma linguagem física também. De vestimento, de postura, né? De atitude, entende? De representação. Eu estou representando bem o governo onde é que eu estou localizado? Deus pode ter te colocado onde você está agora. Se você aceitou a Cristo, aí agora, num presídio, você ainda continua pagando por algo que você fez, né? Para o governo das trevas, né? Agora a porta aberta do Éden foi aberta aí nesse presídio para você. E você, a sua postura, né? A sua postura aí, ela vai te dizer de onde que você é. Se você é um cidadão do céu ou se você ainda continua um cidadão do mundo. Entendeu? Se você frequenta alguma religião, né? A sua postura vai te dizer de onde você é. Se você realmente é de Deus ou se é do mundo das trevas. No seu trabalho, a sua postura, né, vai te dizer de que mundo que você é. A representação que você está tendo no seu trabalho. Como é que você está usando seu talento? Você usa seu talento para o bem? Você é um empregado de alguém, né? Não tem problema ser empregado de ninguém. Entendeu? Mas o seu talento, você é uma pessoa que realmente dá o máximo daquilo que você tem? Ou você fala assim, não, eu só faço a quantidade que eu sou pago para fazer. Entendeu? Eu só faço até aqui. Deu ali o horário, né? Tipo assim, deu o horário 5 horas da tarde, né? 5 horas e 30 segundos você já está em casa. Entendeu? Aí, é essa postura que é do cidadão do céu. Você olha a empresa como um negócio que você só vai lá trabalhar, ou você vê como uma oportunidade que Deus está te dando para influenciar nesse lugar? Porque o cidadão do céu na terra, aonde ele está, ele precisa influenciar. É onde Deus colocou ele para influenciar. Né? Se você está no emprego, você tem que dar o seu máximo. Porque não é pelo dinheiro. Isso aí é Deus que te dá. A sua comida, a sua roupa, o seu carro, sua mansão, tudo que você quiser, Deus vai te dar. Mas depende da sua influência no reino dele.
O que você vai influenciar, como você vai influenciar com o que ele vai te dar, né? Com o cargo que ele está te dando agora. Você está tratando no pouco, você está sendo, no pouco você está sendo, eu esqueci a palavra agora, mas está sendo fiel no pouco que ele te deu. Você está influenciando as pessoas à sua volta no pouco que ele te deu agora no emprego? Como é que ele vai te colocar no muito se você ainda não está influenciando no pouco, né? Então, procure trabalhar para Deus. Procure ser um agente de Deus na terra. Para que as pessoas possam olhar para você e dizer, cara, esse aqui realmente de onde que é essa pessoa? Porque ela não pode ser brasileira, ela não pode ser venezuelana, não pode ser americana, não tem característica nenhuma dela como cidadão da terra, como cidadão do mundo, né? Entende? Essa pessoa só pode ser uma pessoa celestial, entendeu? Porque em tudo aqui, ela na empresa aqui, ela se dedica o máximo, né? O trabalho dela realmente é valioso para nós. E aí, automaticamente, Deus vai te colocando em outros patamares, para você influenciar mais e mais e mais pessoas. E automaticamente, você vai tendo mais e mais recursos desse rei, desse reino, né? O rei investe em você. Quando você decide realmente ser um cidadão do céu, levar isso a sério, pessoal, né? Você é filho de Deus. Põe isso na sua cabeça. Você é filho. Ou você ia querer que o seu filho fosse o seu escravo, o seu servo? Você mandar nele. Você assim, não, você me obedece, deita aí. Você vai comer no chão aí. É assim que você trataria o seu filho? Agora imagina Deus, cara, que te fez, que te lavou, te tirou do lamaçal do pecado, que te resgatou. E a gente é tão colonizado, cara, tão colonizado, que o diabo ainda continua falando na cabeça, cara, você é servo, você é escravo, entendeu? Você merece nada. E Deus está te falando, cara, você merece tudo. É tudo seu, é tudo, cara. Né? A terra é você que vai dominar para a glória de Deus. Deus te deu essa oportunidade. Por isso que ele morreu na cruz, para te resgatar, cara. Para você manifestar na terra a glória dele. A Bíblia fala que ninguém viu a Deus, cara. Como é que eu vou olhar para Deus? Me fala, onde é que eu vou olhar para Deus, se ninguém viu a Deus? Deus mora em você, então eu tenho que ver você, eu tenho que ver as suas atitudes, né? É isso que eu tenho que ver. E aí a glória dele se manifesta nas pessoas, no trabalho, na servidão aos outros, servir aos outros, né? Nós precisamos ser servos das pessoas, né? É isso que Jesus nos chama, para servir as pessoas. Os filhos de Deus servindo os filhos de Deus. Os filhos de Deus servindo os filhos de Deus. Não tem ninguém maior do que ninguém. Entendeu? Se você está num lugar, né, que tem governo, e que tem pessoas querendo governar sobre você, você está no lugar errado. Entendeu? Porque você é um filho de Deus servindo filhos de Deus. Para que a glória de Deus seja manifestada na terra. Esse é o foco do cidadão do céu. Né? E aí nós possamos dominar e crescer e que esse tempo passe e Cristo volte na terra. E venha o fim desse tempo. Depois vai vir outro tempo. Mas qual tempo? Não importa, pessoal. Não preocupa com isso. Vamos focar no que a gente tem que fazer agora. Hoje. Em 2025. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ele é nosso rei, já resgatou. Tá? Ele já nos resgatou e nos ama. E te chama de filho. Tá? Você é filho de Deus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, força e fé aí e coragem. Valeu!